Olá, a paz do Senhor para todos. É uma grande honra para nós estarmos aqui mais uma vez para comentar as lições bíblicas da CPAD. Sejam todos bem-vindos à CEADEB TV Oficial. Queremos também mandar um grande abraço aos ouvintes da Jaraguá FM e também da Brasil FM, lá em Vitória da Conquista. Não esquecendo também da Rádio Vox 105,9. Para nós é um grande prazer tê-los na nossa audiência. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1 do terceiro trimestre. Como corre o ano? Já estamos na segunda metade do ano de 2023. E eu espero que você esteja sendo feliz estudando a Palavra de Deus aqui na CEADEB TV Oficial. O título da lição é A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. O que é que nós temos feito para termos uma escola dominical mais dinâmica? Perguntas e respostas? Gincana. Um método de ensino mais dinâmico. Tudo isso é muito importante para atrair novos alunos e também para animar os antigos alunos. Vamos lá. Vejam que dessa feita eu preferi caminhar na lição, mas não seguindo exatamente os seus tópicos e subtópicos. Nós vamos fazer isso na próxima aula. Mas hoje, na aula de abertura, nós vamos falar um pouco sobre a Babilônia. A primeira vez que a Bíblia fala de Babilônia está em Gênesis capítulo 10, versículo 10, exatamente sobre Nimrod, grande caçador diante do Senhor, que ele juntou os povos, quando todos eram de uma mesma língua, para construir uma torre cujo topo tocasse os céus. O objetivo era se fortalecer e para que o povo eles não se espalhassem, para que o povo não se espalhasse por toda a terra. Mas isso não foi o que Deus queria. Então, Deus não permitiu que isso acontecesse e ali mesmo ele confundiu as línguas. Mas durante muito tempo, a Babilônia foi o centro das atenções. Era uma das mais antigas e mais importantes cidades do mundo. E é sobre isso que nós vamos falar. Obviamente, há uma grande tentação de falar apenas do aspecto escatológico. Há uma outra tentação também, falar apenas o aspecto histórico. Entendam. Muitas vezes nós temos a lição diante de nós e nós vamos para um viés que não era o espírito do pastor Douglas, o comentarista da nossa lição, porque cada lição tem um objetivo ou mais objetivos. O objetivo desta lição não é exatamente ter o Apocalipse como um livro escatológico, mas é a postura da igreja diante do espírito da Babilônia. É nisso que devemos nos fixar e trabalhar nos estritos limites dos objetivos da lição. Isso porque nós não temos 1 hora nem 2 horas de estudo, mas cerca de 50 a 55 minutos para falarmos tudo aquilo que foi pensado, que foi traçado por Deus para esta lição. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero tratar é a visão da Babilônia em sua glória. Isso está em Apocalipse capítulo 17, do versículo 1 até o 6. Então, eu enumerei aqui 5 focos da visão da Babilônia em sua glória. Primeiro, é a sua identidade. Tudo isso está no capítulo 17, nos primeiros versículos. O estilo da Babilônia, a influência da Babilônia, a sua arrogância e também a sua proximidade, que eu transformei mais à frente em sua rebelião contra Deus. Vamos lá, então. Diz assim o texto bíblico sobre a identidade de Babilônia, no versículo 5 do capítulo 17.
Vamos todos ler? E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. É esta a sua identidade. É o mistério que foi agora revelado. É uma cidade misteriosa, uma cidade que teve a sua opulência, né? Logo nos primórdios da história bíblica, nós vemos a Grande Babel, que é traduzida também por a confusão por causa da Torre de Babel. Mas depois nós vemos em Daniel como a Babilônia estava em todo o seu apogeu. Não havia cidade mais importante no mundo do que Babilônia no tempo de Daniel. Então, era essa a sua identidade. Mas depois nós vemos em Apocalipse a Babilônia já como um nome que simbolizava todo o espírito do anticristo, a grande besta, da grande prostituta. Isso são simbolismos daquela cidade que caiu, assim como a sua cidade física, né? Ela caiu, e agora nós vemos, escatologicamente, a queda também de todo o sistema corrupto. Mas aqui nós vamos então começar sobre a sua identidade. É um mistério, a Grande Babilônia. Depois nós vamos partir para o segundo tópico, o segundo foco de atenção, é o seu estilo. Qual era o estilo de Babilônia? Está no versículo 4 do capítulo 17. Era um estilo recatado? Era um estilo manso? Ou era, ao contrário, um estilo ostentação? Sim, Babilônia, que simboliza o espírito de uma época, né? Era ostensiva, ela procurava mostrar aquilo que tinha, o seu poder, a sua influência, a sua riqueza. Tudo isso ela colocava como aqueles rappers, aqueles funkeiros, aqueles influencers que mostram os seus carrões, as suas garagens recheadas de BMWs, Porsches, Teslas e outros carros caríssimos, aquelas pessoas que andam com medalhas de ouro em seus peitos, aqueles que mostram exatamente aquilo que são e muitas vezes até aquilo que não são. Nós vivemos em uma época em que o espírito de Babilônia está imperando. É uma época dos Facebooks, uma época dos Instagrams, uma época dos TikToks, em que as pessoas estão mostrando muitas vezes até a sua rotina diária, a sua vida boa na piscina, às vezes mostrando um cafezinho cappuccino, mostrando que está tudo bem, mostrando muitas vezes uma felicidade fátua, uma felicidade fictícia, uma felicidade inexistente. Isso também é o espírito de Babilônia, né? E aqui nós vemos o que o texto diz. Olha aqui, ó. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Se fôssemos pegar cada palavra aqui, se fôssemos dar a elas o significado simbólico, veríamos que este cálice, na verdade, estava cheio do pior, aquilo que é mais vergonhoso, né? Cheio das abominações e da imundícia. Quando aparece a imundícia na Bíblia, é exatamente uma forte conotação sexual, da imundícia, da sua fornicação, da sua prostituição. É essa a ideia da Babilônia. Agora vejam a sua influência. Apocalipse, nos 2 primeiros versículos, mostra que, olha aqui, ó, a mulher assentada sobre a besta. Ela é muito influente, ela mostra a sua foto com os poderosos,
ela mostra que está sempre rodeada de riquezas, de opulência, de poder. Ela faz questão de demonstrar que não é amigo de pobres, mas amigos de ricos. Mas vejam uma coisa interessante, está no texto bíblico, que nós vamos ver já já. Mas vejam que ela está assentada sobre os mares. Ela é como se emergisse dos mares, ou seja, ela tem um forte apelo popular. E é sobre isso que quero falar agora. Muitos governantes anteriores, ou melhor, na história, eles provinham a sua força apenas da força das armas. Eram tiranos que subjugavam o povo com a espada, com a lança, com os fortes carros, com a escravidão. Mas Babilônia era um tanto diferente. Lá no tempo de Roma, que também é um antítipo, podemos dizer assim, de Babilônia, porque ela absorveu muito daquilo, da opulência, da riqueza, mas ele tinha um componente importante. Era chamado pão e circo. Um desses imperadores, que não me recordo bem se foi o Calígula ou o Marco Antônio, e nem mesmo sei se foi o Vespasiano. O Vespasiano creio que não, porque foi um pouco após. Mas vejam que ele criou uma coisa chamada Coliseu Romano. Era uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Esse Coliseu, ele foi feito para agradar o povo. Quando o reino, ou melhor, o império, ele estava em crise, então o que faziam? Distribuía pão e faziam-se festas, muitas vezes de meses, gastando a mais não poder, literalmente, para quê? Enchia o bucho do povo de pão, dos pobres, e depois lhes dava o que os seus olhos e as suas mentes precisavam para se embevecer e esquecer da sua realidade. Veja que a mãe do rei Lemuel, que creio ser a mãe do próprio rei Salomão, ela disse assim: não é próprio dos reis, ó Lemuel, beber bebida forte. Não é próprio dos reis. Dai bebida forte aos que perecem, para que bebam e se esqueçam das suas mazelas. Era isso, ao pé da letra, que Babilônia, na figura do Império Romano, ela exercitava pão e circo. Então, aqui há um forte apelo das massas, há um forte apelo popular, né? A ajuda à população acabava por empobrecê-la e ajustá-la à pobreza. Isso lembra alguma coisa? Porque se não lhe lembra, é preciso aqui lembrá-lo, que nós vivemos num país em que muitas vezes esse argumento é muito utilizado. Mate a fome de alguém para que ele esqueça das suas mazelas, e muitas vezes as pessoas se acomodam àquela situação de pobreza e não tendem a crescer. Mas Babilônia, aliás, eu fiquei devendo para vocês o texto bíblico, e está aqui. Coloca aqui, meu caro Adonias, bem no foco. Olha que texto elucidativo. Diz assim: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Na Bíblia, muitas águas é muita gente, é população, é massa, com a qual fornicaram os reis da terra. Aqui já está falando a própria Babilônia, é com ela que fornicaram os reis da terra, é com ela que os reis se misturaram, é com ela que os bilhetes correram por debaixo da mesa. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Isso remonta ao texto bíblico em Provérbios: dai bebida forte aos que perecem. Então, os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação.
Mas um ponto agora de preocupação é a arrogância de Babilônia. O seu espírito arrogante. E mais uma vez eu quero dizer para vocês que aqui não se fala apenas da Babilônia na geografia. Ele não fala da Babilônia apenas na geografia. Ele fala do espírito de Babilônia, daquilo que existia lá. É também o espírito pré-diluviano, da mesma Babilônia, da Babel, que ergue aquele grande zigurate para alcançar, no parecer deles, o céu. Diz assim: a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Aqui eu repito o versículo 2 para mostrar o seguinte, que a púrpura e a escarlate eram artigos raríssimos, caríssimos. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 17, que a nossa irmã Lídia, ela era vendedora de púrpura, provavelmente uma mulher rica. É isso, a Babilônia, por causa da sua riqueza, demonstrava uma arrogância muito grande. Jesus, ele já mostrava que era difícil o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o seu coração tende à arrogância. Alguém pode perguntar, mas o rico não vê a Deus? Claro que sim. Mas que a riqueza, principalmente hoje, os países mais ricos são os mais arrogantes. Eu conversava com uma missionária e eu perguntava a ela qual o principal entrave a que o evangelho possa alcançar os países ricos. Ela disse exatamente porque eles acham que não precisam de Deus. Então, a sua arrogância os levou à perdição. Há um espírito de arrogância nisso. Está, então, aí posto. Babilônia também era muito arrogante. A Bíblia diz que ela proferia blasfêmias diante de Deus. E, por fim, a rebelião. A sua rebelião era patente. Aqui nós vemos o dragão de 7 cabeças e a prostituta vestida de púrpura, ela está sobre ele. Diz assim: levou-me em espírito a um deserto. Aqui é a visão de João, no capítulo 17 de Apocalipse. E um parêntese para dizer o seguinte: a essa altura a igreja já não estará na terra. Não estará na terra. A igreja já foi arrematada. E por que estamos estudando isso? Simplesmente pelo aspecto teológico, ou melhor, o aspecto escatológico? Apenas saber o que acontecerá depois da subida da igreja? Não. É que o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele diz que desde já opera o espírito do anticristo. Sim, o espírito do anticristo já está entre nós. E o apóstolo João já disse: irmãos, meus filhinhos, como ouviste que vem o anticristo, assim, muitos já se têm feito anticristo, pelo que se vê que já é chegada a última hora. O anticristo, ele não vai desembarcar na terra com todo o seu aparato, a besta, o falso profeta. Não, haverá uma preparação. Mal comparando, porque o diabo é um imitador. Quando Jesus ele estava para vir ao mundo, ele mandou o quê? O seu atalaia, o seu mensageiro. Está escrito assim: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João, ele veio pregando no deserto, preparando o caminho do Senhor. Assim também, o espírito do anticristo, ele já está sendo preparado. O caminho do anticristo já está sendo preparado, né? Muitas vezes nós pensamos que ele vem de uma forma tirânica, mas o grande comentarista bíblico escatológico David Hunt, ele tem um livro que diz assim: como a democracia elegerá o anticristo. Então pode ser que seja por meios democráticos das muitas águas que emerja
a besta, o falso profeta e o anticristo. É preciso ter muito cuidado. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. Algumas vezes a voz do povo coincide com a voz de Deus, mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes Deus usa um líder que possa levar o povo do ponto A ao ponto B. E isso é muito difícil, mas é possível com a ajuda do Espírito Santo. A igreja diante do espírito da Babilônia. Nós estamos agora conversando sobre a lição de número 1 do terceiro trimestre. Pelo que eu estou vendo hoje aqui, não sei se a máquina quebrou, eu não sei se o meu amigo Adonias esqueceu, véspera de feriado, né, nós estamos aqui. Eu não vi nem cheiro de café, nem de chá, nem de nada. Estou aqui, não estou muito bem não, estou aqui dando aula, mas se mover que aqui o negócio está difícil. Deixa eu então mandar abraços, deixa eu mandar um alô para o meu querido Valmir Júnior, a grande voz, o amigão. Olha o barulho do café, esse barulho, meu caro Adonias, não atrapalha. Irmã Sueli, a senhora percebeu que eu estou chamando ele sempre de Adonias? Agora aprendi. Quero mandar um grande abraço também ao meu querido amigo Luciano. Luciano, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Eita bênção. É bênção sobre bênção, é bênção sobre bênção. Mas deixa eu mandar alguns alôs aqui ao meu querido irmão Guilherme, ao Daniel Bispo, grande cantor. Ele prometeu que estará aqui na próxima gravação, viu, Adonias? Para dar como é que se diz assim, uma introdução dos hinos. Então você pode aí uma novidade. O próximo comentário da nossa lição vai contar também com uma iniciação dos nossos hinos que serão cantados. São hinos sugeridos que valem muito a pena a gente falar um pouquinho sobre eles, tá certo? Mas ainda não terminei com os abraços e os alôs. Quero mandar um grande abraço ao bom povo de Muritiba, Bahia. E Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus, ao meu querido pastor Valdomiro Pereira da Silva, a toda a mesa diretora que está realizando de 28 até o dia 1º de 28 de junho a 1º de julho, mais uma Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária. Rapaz, um grande abraço também ao meu jovem amigo, pastor Egílio Rosas. Que Deus te abençoe, meu caro amigo. Quero mandar um grande abraço também ao povo de Porto Seguro. Deus abençoe. Maline, continua a compartilhar, continue a dar fazer o seu comentário, dar o seu ok. É muito importante para nós. E Maline, ela é cantora, Adonias? Uma grande cantora. Que Deus abençoe. Chama ela para cantar na sua igreja. Não é que esteja precisando, não. É porque para você ouvir uma voz maravilhosa, maravilhosa. Quero também mandar um grande alô, um grande abraço ao pastor Romeu de Oliveira, ao pastor Kleber Couto, ao pastor Arilson Santos, ao deputado Alex Santana, que faz mais um ano de vida por esses dias. Deus te abençoe, meu caro amigo. Continue aí nesta grande luta. Olha, gente, eu sei que eu vou esquecer alguém. Eu vou esquecer alguém de Valença, vou esquecer alguém de Catu. Esse pessoal de Catu tem nos ajudado muito. O pastor Eliúde do Amaral é uma igreja lá voltada para o ensinamento. Estarei lá dando também mais uma palestra na Escola Bíblica de Obreiros. Então, espere aí, eu não sei exatamente o dia. Também estarei numa Escola Bíblica de Obreiros lá com o pastor Praxedes, em Jardim Guiomar, e tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Mas agora, eu quero que você dê uma pausa também. Para quê? Para eu beber um cafezinho. Eita glória! Já mexi aqui o café, né? Eita glória! Um abraço ao pastor Gerson Soares,
que vai estar, Adonias, também fazendo um comentário da lição de jovens, né? Acompanhe. Você que é jovem, acompanhe as 2 lições. Porque jovem também, que já passou dos 18, já é um pouco jovem, adulto, você pode acompanhar as 2 lições. Mas vamos em frente. Vamos em frente. Vamos agora entrar num dos tópicos específicos da lição, o espírito da Babilônia. O que é o espírito da Babilônia? Veja, há uma lei, ou 2, ou um conjunto de leis, mas há o espírito das leis. O que é o espírito das leis? É o motivo pelo qual as leis foram criadas. O que é que as leis, em seu bojo, elas estão querendo? Elas estão querendo regrar a sociedade, levar a sociedade a algum lugar. Foi isso, aliás, o que o apóstolo Paulo, ele disse, que a lei, ela serviu como tutoria ou tutorial para levar as pessoas a encontrarem a Jesus Cristo. Então a lei não tinha um fim em si mesmo. A lei não visava apenas a punição, a morte. Não. A lei, ela visava disciplinar as pessoas, fazê-las olhar para o caminho correto. É por isso que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 18, ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, a lei, ela serve como ai. É por isso que eu estou aqui comparando, porque é um espírito na Babilônia. Esse espírito é o espírito da queda. E nós vamos ver agora. E aqui, assim como a lição, vamos dividir o espírito da Babilônia, os seus reflexos no sistema religioso, no sistema político-cultural e no sistema econômico. Primeiro, no sistema religioso, está no versículo 8, o seu reflexo, egolatria. Olha, Timóteo, nos últimos dias haverão tempos trabalhosos, os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso é egolatria, um individualismo exacerbado, um olhar só naquilo que é do seu próprio interesse, enquanto a Bíblia diz, ninguém busca o seu próprio interesse, mas antes busca o interesse do outro. O segundo reflexo do espírito de Babilônia no sistema religioso, o sincretismo, a mudança de nomes de santos, de ídolos, né? A mistura de rituais, isso é o sincretismo religioso. Isso também é um reflexo do sistema ou do espírito da Babilônia no sistema religioso. Olha outra coisa aí, o relativismo. Não precisa se preocupar demais com isso, não. Que nada. Para que manter esses costumes? Isso é antigo demais. Vamos renovar, vamos inovar. É preciso ter muito cuidado com o relativismo espiritual. Tá certo? O próximo, o humanismo, né? O foco exacerbado no que é antropológico, naquilo que é humano, a busca sobre o excesso de psicologismos, de emocionalismo, a atenção demasiada àquilo que é humano. É preciso entender o seguinte, que focar no humano é um dever, preocupar-se com aquilo que é humano, sim, é uma obrigação, como foi no caso do bom samaritano, né? Mas o excesso de preocupação, de atenção naquilo que é humano, então aí já se torna, como disse, um excesso que desagrada a Deus. O humanismo, ele busca colocar o homem no centro de todas as coisas, mas na verdade é Deus, é o Senhor Jesus Cristo
que é o princípio, o meio e o fim. Ele é o princípio e o fim dos dias, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então a nossa pregação, disse Paulo, ela não se baseou em sabedoria humana, mas no poder de Cristo Jesus. E por fim, o ecumenismo, que parece ser algo tão benéfico, tão bom. Por que vocês não param com as suas diferenças? Por que todas as religiões não se unem num aspecto geral, para que todos possam partilhar? Todos não acreditam em Deus, seja Deus tal, seja Deus tal. Parece ser algo tão inocente, parece ser algo tão virtuoso, mas na verdade esse ecumenismo ele não tem base bíblica, né? Jesus não disse eu sou um caminho. Jesus Cristo disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E foi mais além, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Tomé ainda pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mas ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Então não tem essa. Se não for através de Jesus Cristo, ninguém chega até Deus. Vamos agora então à influência do espírito da Babilônia na política e também na cultura. Como é que ela atua na cultura? E preciso falar uma coisa para vocês. O grande rei Filipe, grande conquistador, vocês sabem que ele gerou Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, desde seus primeiros anos, ele estudou com o grande filósofo Aristóteles. E ele, ouvindo a filosofia aristotélica, ele teve vontade de expandir tudo aquilo que aprendeu para o mundo inteiro. Era um desejo do Alexandre, muito novo, que assim que tivesse condição, ele pudesse expandir, também chamado depois de helenismo, né? Mas era a cultura grega a todo mundo. E assim aconteceu. Quando morre o rei Filipe, Alexandre Magno assume o reino da Grécia e começa uma política agressiva de expansão. Para que vocês tenham ideia, ele começa com cerca de 18 anos o seu reinado e falece aos 33 anos de idade, e ele foi grande, vitorioso. Ele conquistou praticamente todo o mundo antigo, até a Índia, e espalhou o conceito de homem, de artes, de vida, de estudo grego para todo o mundo de então. Por isso que se considera que também Roma, ela absorveu muito, em grande parte, o conceito, a cultura grega. E aqui nós vamos falar sobre essa cultura do espírito da Babilônia. Como o espírito da Babilônia, ele consegue se imiscuir, se misturar e, qual o termo que eu gostaria de usar mais aqui? Influenciar negativamente todos os aspectos, e agora da política e também da cultura. Vamos ver. Primeiro, eu comecei ali o progressismo. Sim, o progressismo, o nome já parece ser um nome tão virtuoso, né? Progresso, mas na verdade, esse progressismo não é exatamente um progressismo de passo à frente. Muitas vezes é um progressismo atrasado, é um progressismo não de vida, mas de morte. E por que isso? Nós vamos ver agora. Olha, o primeiro sinal de progressismo na política, na cultura e até no judiciário. A luta pela morte de bebês. Vocês sabem que no tempo de Cristo houve um grande clamor em Ramá. É Raquel chorando seus filhos, disse o profeta,
porque estes não existem mais. Foi o tempo em que Herodes, o Grande, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Assim como o faraó também mandou que as parteiras, assim que os judeus tivessem filhos homens, que os lançassem no rio Nilo. Havia e ainda há o espírito de Babilônia operando neste presente século. Quantos se levantam para defender o direito, entre aspas, da mulher? Meu corpo, minhas regras. My body, my rules. Não. Está se defendendo o direito de assassinar bebês desde o ventre. E muitas vezes tem se passado em legislação até mesmo até o 7º mês. O bebê já está quase que 100% formado. Mesmo assim, ainda é possível perfurá-lo com facas, com bisturis e matá-los. Então, o espírito de Babilônia ainda está matando bebês. A ideologia de gênero, ou a ideia de gênero, você vê como isso tem sido um motivo de guerras, como isso tem gerado, muitas vezes, dissensão, né? A ideia de que o homem tem, ou melhor, a pessoa humana, ela tem o seu sexo biológico, homem, mulher, macho, fêmea, masculino, feminino, mas tem também um gênero escolhido por ela, aquilo que é como uma roupagem, o que ela se sente bem sendo. O grande problema disso é que muitas pessoas que fizeram ou foram influenciadas a trocar de gênero, hoje se sentem arrependidas. Essas pessoas são pessoas sem voz. A imprensa não lhes dá voz. Nós só encontramos muitas vezes através de documentários, muitas vezes já defasados, é que temos acesso a essas pessoas que se arrependem amargamente de terem feito a chamada transição de gênero. Aliás, se você procurar aí na sua internet, você vai ver uma grande atriz que antes preferia ser chamada pelo gênero neutro e agora, creio que a atriz Ellen Page, que novamente pediu para ser chamada pelo seu gênero original, ou seja, feminino. Veja que há como que uma confusão desse espírito de Babilônia. Mas vamos avançar. A legalização das drogas. O nosso país, dentre esses dias, vai ser exposto através do judiciário a essa questão da legalização das drogas. Muitos países já o fizeram, legalizando as drogas. Mas se você for observar o resultado, alguns estados americanos, porque lá é possível haver um estado que liberalize as drogas e outros não. Não é uma lei federal dado o Estado Federativo dos Estados Unidos da América. Então, os resultados, eles foram muito controversos. Houveram algumas comunidades que se perderam, encharcadas em drogas. E no nosso país, como será? Quem pagará o alto preço por zumbis humanos que estarão nas ruas, nas praças, nas casas, furtando avós e avós para poder comprar as suas drogas, sejam elas caras ou baratas? Quem pagará o preço de as chamadas drogas que serão liberadas? Quem pagará esse preço? Porque muitas vezes uma canetada ou uma assinatura digital parece resolver um problema, mas na verdade está criando milhares de outros problemas. E muitas vezes, depois de anos, então pede-se desculpa. Não foi essa a nossa intenção. Mantenhamos firmes, irmãos, a nossa ortodoxia. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Vamos então ao espírito da Babilônia. Olha, a legalização da prostituição é também um sintoma do espírito da Babilônia atuando na política e na cultura. E agora, o espírito de Babilônia atuando no sistema econômico. Deixa eu mostrar para vocês aqui, meu caro Donias, esta ilustração
Está tudo aqui? Você é fera. Oh, me desculpe, você é um homem de Deus. Aqui é uma ilustração do jardim suspenso de Babilônia. Era uma das 7 maravilhas do mundo e foi construída por Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, o conhecido rei, que não deu glória a Deus e por isso passou 7 tempos vivendo como animal irracional. Mas a sua construção era digna de nota. E você vê aqui um rio, porque Babilônia realmente estava à margem do rio Eufrates. Então, era algo portentoso. E ele disse, não é esta Babilônia que eu construí com o meu poder e a minha sabedoria. Mas Deus disse, você não me deu glória. Foi eu que lhe dei poder, fui eu que lhe dei sabedoria para isso. Glorifique a Deus. Até que depois de 7 anos, veio a ele novamente o censo e ele glorificou a Deus e mandou que toda a Babilônia também glorificasse ao Deus de Daniel. Mas o profeta Miqueias, no capítulo 2, versículos de 1 até o 3, ele já profetizava algo que acontecia em Israel e nas demais nações sobre o sistema econômico. Ele dizia, aí cobiçam campos e roubam-nos. Olha, muitas vezes as invasões de terra apoiadas pelo Estado, cobiçam casas e arrebatam-nos. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Deus não se agrada disso. Muitas vezes o sistema econômico ele é extorsivo, altos impostos, razão da queda de Roboão e também razão pelo qual o povo já estava clamando na época de Salomão, porque Salomão ele tinha um harém com 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas, e para manter isso era preciso que os impostos fossem extorsivos, escorchantes. E é interessante quando a gente observa a história do Brasil, que uma grande revolta se deu porque o imposto era 1/5 da renda do povo, o imposto de ouro para Portugal. E hoje, os impostos, alguns dizem que chega a quase 1/3, ou seja, aumentou em muito desde o Brasil Império. Mas que pode fazer o povo? A Bíblia diz, ora, destruídos os fundamentos, o que é que o justo pode fazer? Mas há uma esperança. O Estado também tem cobrado com muita avareza, excesso de exação. O Estado tem aplicado a lei com força tal contra a pobreza, contra os pobres. Isso é avareza. Isso não agrada a Deus. E o conhecido suborno, né? Eu vou me ater aqui, viu? Só o sangue de Jesus. Qual será a posição da igreja diante de tudo isso? Como a igreja reagirá a isso? Tem muita gente que diz, deixa isso para lá, não toca nisso não, não mexe nesse vespeiro não. Mas o escritor dessa lição, o pastor Douglas, ele nos traz, e a Bíblia também nos traz, uma outra forma. Quais são elas? Primeiro, não negociar a ortodoxia. O que é ortodoxia? Aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é o padrão. Não negociemos a ortodoxia. Meu caro Adonias, deixa aí bem. Olha a ortodoxia aqui, ó. Andando exatamente no caminho para não se perder. Isso não é comportamento de gado, não. Embora sejamos ovelhas do nosso Senhor. Isso é um padrão bíblico. É o padrão da igreja. É caminhar no caminho certo. Glória ao nome de Jesus. Isso é ortodoxia. Não ceder ao relativismo, ao humanismo, ao egocentrismo. É manter a palavra de Deus, como está em Apocalipse. No capítulo 3, versículo 8, o Senhor está falando à igreja em Filadélfia.
conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Glória a Jesus. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não negocie. Não negocie. Segundo, formar o caráter. O apóstolo Paulo, ele fala aos irmãos, creio que é Gálatas, ou é em Colossos, que ele diz, oh, meus filhinhos, porque novamente sinto as dores, aos Gálatas, sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está dizendo, eu estou chorando, eu estou sentindo as vossas dores, até que eu possa pari-los, até que eu possa vê-los fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, né? Formação do caráter. É Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, diz, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então é preciso a formação do caráter de Cristo em nós. Por fim, aguardar a vinda de Cristo. Tem muito crente que diz, não tem mais esperança. Não, tem sim. O Espírito diz, vem. A noiva diz, vem. E quem ouve, diga, vem. Maranata, vem, Senhor Jesus. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Deus. A esperança é a vinda de Cristo. E eu trouxe para vocês 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 até o 13. Vamos ler. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Na primeira parte, o apóstolo Pedro, ele está falando que vem um dia em que o Senhor julgará todo o sistema corrupto de Babilônia. E no segundo momento, ele está dizendo que para nós não estamos esperando o grande dia de Deus, o grande dia do julgamento final da destruição. Estamos esperando novos céus e nova terra onde habita a justiça. E agora? O que podemos fazer? Ações de graça. Porque um dia a Babilônia vai cair. Um dia a opressão cessa. Um dia todo o mal se dilui. Um dia as lágrimas serão enxugadas. Um dia toda dor cessará. Um dia não haverá mais funeral, necessidade de caixão, de coroa de flores. Não haverá mais hospitais. Glória ao nome do Senhor Jesus. Porque essa lição, ela também é uma lição que começa com esperança. A esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito assim, ó, e depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão. Veja que no início há uma voz como de muitas águas, uma besta emergindo da água, mas agora nós vemos uma grande multidão que dizia, aleluia, a salvação e a glória, e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Babilônia, você não é perene, você vai passar, você vai cair. Concluo. Espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, desenvolva o caráter de Cristo e aguarde ansiosamente a volta do Senhor. Olha, fica com esta palavra de Deus para finalizar. E esquecendo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, versículos 12 e 13. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado desta lição e retornaremos na próxima aula com a lição de número 2. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.
EADEB TV, uma herança de fé pra você.